Olá, eu sou Moisés Izagui e hoje é o 5º dia de Aprenda sobre o Comportamento Humano. Hoje nós vamos falar sobre as nossas dificuldades no relacionamento com nós mesmos e com aquelas pessoas que estão à nossa volta. E para falar disso, a gente vai ter que tocar em alguns assuntos que fazem parte do percurso da nossa vida. Então, eu teria para dizer para vocês que uma pessoa que tem mais condições de vida, que tem mais recursos e que o pai, por exemplo, consegue prover as coisas básicas como alimentação, roupa, educação, tem afetividade, tem uma condição de entendimento melhor da relação pai e filho, essa pessoa obviamente vai ter um pouco mais de recurso interno até para dar conta da organização do próprio ego, né? Aquela pessoa que passa muita privação, que, por exemplo, na hora do almoço tem que comer só, sabe, não pode comer muito, porque senão não sobra para o outro, não tem condições de estudar, os pais são ignorantes, ao invés de educar através da conversa, do bom senso, da orientação, gritam muito, são violentos fisicamente, é óbvio que essa pessoa vai ter mais dificuldade. O que eu estou dizendo é que, conforme o nível de defesas que nós precisamos criar para sobreviver, nós vamos ter mais ou menos facilidade para viver na relação com as pessoas. Então, a pessoa que tem que se defender muito o tempo todo, ela também fica pouco aberta para o mundo. Ela não fica numa condição feliz de aceitação das coisas que estão à sua volta. É óbvio que também aquela pessoa que, mesmo tendo uma condição familiar boa, se ela for muito mimada, ela perde a condição de dar conta de si mesma. Ela não consegue dar conta de si. Não consegue porque ela não aprendeu. E aí é óbvio que uma pessoa nessa condição, ela vai se tornar aquela pessoa mimada que o outro tem que dar conta dela, o outro tem que obedecê-la, o outro tem que provê-la das coisas que ela precisa. E ela sempre vai ficar muito irritada quando o outro não atende às suas necessidades, os seus desejos, né? E eu também acho que essa não é uma situação muito boa. Pessoa mimada realmente não é uma pessoa feliz, né? E ela vai aprender na vida, se ela encontrar pessoas assertivas, que ela precisa mudar o seu comportamento. Então, o que nós estamos falando? Estamos falando do início da nossa vida, onde de verdade nós nos formamos, acrescentamos as informações que vão nos auxiliar no futuro, só que essas informações iniciais, nos primeiros anos da nossa vida, do 0 aos 7 anos, dos 7 até os 14, que é quando nós estamos mais abertos a aceitar a informação, elas também são importantes no sentido do relacionamento. Ou seja, se você tem pais afetivos e que se relacionam bem, ou que se relacionam bem com o outro, você aprende esse tipo de relacionamento. E o teu sistema defensivo, o teu sistema emocional, ele não vai ficar tão difícil de você atravessar naquelas situações em que você de verdade tem necessidade de tomar alguma atitude. As suas atitudes vão ser muito mais simples, mais coerentes e também muito mais eficientes. Eu penso que a gente pode descobrir se temos ou não dificuldades observando a nós mesmos no nosso dia a dia. Isso é uma coisa importante, porque como é que você se relaciona com você? Você o tempo todo está em conflito, está com medo, você tem reações físicas, somatizações, por exemplo, em situações que você tem que conhecer pessoas novas, você tem dificuldade. Quando você vai, por exemplo, para a escola, e o teu primeiro dia de escola, como é que é? Você tem medo, como é que funciona você? Você tem dificuldades ou culpas com relação ao teu comportamento sexual? Você tem dificuldades ou culpas com relação ao teu relacionamento familiar? Como é que é? Você é competitivo? E você acha que ser competitivo é uma boa ideia? Como é que você é? Essas coisas nós temos que procurar dentro de nós, com sinceridade, para saber
que a melhor relação, ela sempre começa dentro de nós mesmos, onde a gente não tem diálogos internos constantes, né? Porque aquela coisa de você ficar pensando em algo, inferindo, né? Inferências constantes, a preocupação de persecutoriedade, onde você sempre acha que tem alguém vindo atrás de você, né? Ou mesmo aquela sensação em que você, quando vai fazer algo, você faz como se não estivesse participando do que você vai fazer, né? Não tem esse tipo de coisa? Então, é uma boa ideia você se analisar para que, dessa forma, a gente possa fazer um caminho saudável, né, e feliz. Então, tem pessoas que o tempo todo se acham seguidas por alguém, ou acham que as pessoas estão controlando, né, ou acham que as pessoas estão querendo submetê-la. E, de verdade, isso foi processos que foram iniciados na infância e hoje elas sofrem as consequências disso, né? Ser feliz, estar bem, estar relaxado, não estar em constante estado de tensão é importante. Como é que você dorme? Você dorme bem ou não, né? Então, essas coisas todas são o que nós somos, né? E o que nós somos é o que vai fazer a nossa relação com aquele que está fora de nós. É uma boa ideia que a gente, sabendo disso, faça uma análise sincera dos nossos comportamentos. Raiva não é normal, né? Agressividade não é normal, vingança não é normal, mágoa não é normal. Então, se você pegar todas aquelas características negativas que nós mesmos abençoamos com as nossas desculpas, né? Nós fazemos isso. Eu falo, eu estava com raiva, mas todo mundo tem raiva, né? Ou eu peguei um talher no restaurante, mas todo mundo pega. Então, quer dizer, a gente vai... Não é assim que funciona a vida, né? Ou eu traí porque todo mundo trai, né? Ou eu uso droga porque todo mundo usa. A gente vai arrumando desculpas que são bastante incoerentes para aquilo que de verdade é normal. O que eu falei é o que é comum, né? Você fazer erros porque você não tem condições de verdade de se analisar, de se enfrentar e de se organizar internamente para poder fazer um caminho com a cabeça no estado de esclarecimento e coerência melhor, né? Mas a gente tem que aprender a fazer isso para ser feliz, senão você vai fazer a tua vida toda numa condição sempre muito negativa, muito cheia de receios, né? E de verdade de não chegar a lugar nenhum, porque a gente só chega a algum lugar quando a gente sabe o caminho, não quando a gente sabe onde quer chegar, não. Quando a gente sabe o caminho que a gente tem que fazer. Eu sempre digo que não existe algum lugar para a gente chegar. A nossa história é um percurso, e esse percurso é de verdade tudo que a gente tem que saber, porque o caminho é infinito, né? Não importa o que você vai fazer. Se você me disser, não, mas eu quero ser engenheiro, vou estudar engenharia. Sim, esse é o teu percurso. Ser engenheiro não é o fim da história, para ninguém. A gente ser alguma coisa não existe. Nós sempre estamos alguma coisa. Esse é o meu ponto de vista. Mas seria bom que você pudesse se observar e pensar sobre alguns itens que eu vou falar para você. Olha só, você sente que você tem afastamento da realidade? O que é afastamento da realidade? A tua vida corre do teu lado. Você vai fazendo as coisas sempre num mundo diferente, num mundo paralelo, sempre sugerindo fantasias, com expectativas muito altas, né? E aí você vai constituindo a tua vida distante da realidade que você vive. Então, isso é um afastamento da realidade. Mas você também precisa ver como é que você funciona na tua parte afetiva. Você tem conflitos afetivos internos? Você tem dificuldade para lidar com a pessoa, com o teu parceiro, com a tua parceira? Então, esses conflitos afetivos de relação homem e mulher precisam ser analisados. Eles podem ser até superáveis em um determinado ponto. A partir daí, eles são irreconciliáveis e se tornam um tormento para a nossa vida. Então, você precisa analisar isso com sinceridade. Como é que é a tua relação familiar? Você se dá bem com a tua família? Você consegue aceitar o teu pai? Você consegue aceitar a tua mãe? Você consegue aceitar os teus irmãos?
é uma boa ideia que você reveja isso, porque muitas vezes os itens que compõem a personalidade do pai ou da mãe, muitas vezes são superiores àquilo que a gente consegue ter de competência, né, ou de entendimento para fazer uma aceitação sincera. A gente pode até dizer, não, é meu pai, eu gosto dele. Mas de repente você tem muita dificuldade de lidar com essa pessoa. Ou com a sua mãe também. Por quê? É o jeito que ela se veste, né? É o jeito que ela fala, é o cheiro da pessoa, sabe? Tem muitos itens, no ser humano tem muitos itens, né? Então, como ela se comporta, né? Isso tudo, na verdade, são coisas que a gente tem que aprender a lidar, porque quando a gente não consegue lidar, significa que nós estamos nos envolvendo emocionalmente com uma situação, com uma pessoa, né? E aí é óbvio que tudo que ela fizer é um movimento que ela faz junto com você. Ou seja, se ela erra, é como se você tivesse errado. Se ela ofende alguém, era como se você tivesse feito essa ação de ofender. Então você vai ficando chateado com a pessoa porque você está colado, né? E você não consegue uma individualização, que seria o ponto ideal de vida, né? Você atender as pessoas dentro do espaço do que elas são e saber qual é o teu espaço de atividade. Então delimitar isso é muito importante para que a gente seja feliz, né? Nós estamos falando sobre relacionamento e comportamento humano, né? Hoje é o nosso 5º dia de trabalho e a ideia é que realmente esse trabalho que a gente está fazendo agora possa servir para você utilizar no teu dia a dia. Eu penso que seria uma boa ideia, e talvez eu já tenha falado isso até em outros vídeos, mas que você faça uma relação das coisas que te incomodam, as tuas coisas internas que te incomodam, os teus medos, né, as coisas que você não consegue fazer. Se você é tímido, a tua timidez, por que você tem dificuldade, né, de apresentar algum trabalho, alguma coisa numa reunião, ou na escola, né, isso é fundamental. Como é que você se comporta quando você vai ler um livro? Você consegue ter a atenção focada? Isso é bom, né? Se você souber como fazer, seria uma coisa muito saudável para você, porque você vai daí começar a orientar a tua vida de forma mais organizada. Eu penso que quando a gente consegue, através de um esforço de organização do nosso ego, vencer as nossas dificuldades internas, a gente está também resolvendo as nossas questões externas, porque nada começa fora, as coisas começam dentro da gente, como a gente as recebe. Então, é uma boa ideia a gente fazer essa verificação, né? De rever tudo aquilo que te incomoda, tudo. Não deixa de fora, não fala que isso é importante e aquilo não, tá? Então, procura fazer as coisas de forma coerente. Eu espero que com o que a gente esteja falando aqui você tenha tido algum proveito. Nós vamos continuar, né, o nosso trabalho, Aprenda sobre Comportamento Humano. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. Nós temos o nosso blog, que é o foradocorpo.com, onde você vai conversar com a gente e nós vamos com toda certeza acolher você, porque essa é a ideia do Centro de Estudos da Consciência, tá ok? Então você fica à vontade para participar dos nossos trabalhos, mandar e-mails, fazer perguntas e se incorporar aos grupos que a gente está desenvolvendo em todos os lugares do mundo. Se você quiser formar um grupo de estudos, um grupo que vai ser acompanhado por nós, e nós vamos fazer isso com o máximo carinho, porque essa é a nossa proposta. A proposta é que a gente seja muito melhor do que a gente foi no dia anterior. É só você entrar em contato com a gente e dizer, eu quero formar um grupo, como é que eu faço para seguir esse caminho? E nós vamos estar com você. www.centrodeestudos.org. E aí eu aguardo você.